Recentemente, uma vereadora da cidade pernambucana de Arco Verde disse que um filho deficiente seria sinal de castigo de Deus. Embora muitos digam que se trata de um pensamento estúpido, esta ideia merece alguma reflexão filosófica, pois ela tangencia não só os LGBTs, como também o modo como entendemos a própria natureza e o funcionamento do mundo ao nosso redor. Se você ficou curioso e quer ampliar seus conhecimentos, e se curtiu a proposta, dá aquele like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Inicialmente, gostaria de deixar claro que não é meu objetivo julgar o pensamento da vereadora em questão. Este é um julgamento que cabe à consciência dela e não a mim. Portanto, não vamos partir do pressuposto de que ela é uma pessoa burra, mal intencionada ou do mal. O meu objetivo aqui é, a partir de sua fala sobre filhos deficientes, lhes mostrar como isso nos permite ver o encontro de duas visões de mundo que, aparentemente, são irreconciliáveis. E isso tem inúmeros desdobramentos de ordem filosófica e prática. Para começarmos, vamos entender a estrutura do pensamento da vereadora. A ideia cristã de Deus parte do pressuposto que Deus é bom, perfeito e controla tudo. Eu peço que vocês se atentem para esse detalhe. Sob essa perspectiva, a divindade exerce controle sobre o mundo e sobre os acontecimentos. Alguns vão ainda mais longe e dizem que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Só que o mundo ao nosso redor é francamente imperfeito, cheio de violência, dores e absurdos. E o pensamento religioso parece não saber explicar como um Deus onipotente, onisciente e onipresente se relaciona com toda essa realidade. Afinal, se tudo acontece porque Deus permite, como explicar crianças mortas por bala perdida, por exemplo? Em outras palavras, o problema filosófico do mal sempre trouxe incômodo para as filosofias judaica, cristã e islâmica. Em teologia, isso é conhecido como o problema da teodiceia. Só que existe um argumento que os religiosos usam para tentar salvar a sua ideologia metafísica. O mal existente no mundo seria explicado pelo uso errado do livre-arbítrio que os seres humanos fazem e não por Deus em si. Esta é uma explicação possível. Mas se Deus é onipotente, ele teria o poder de impedir os seres humanos fazerem o mal. Mas então por que ele não o faz? Bem, a gente poderia ficar conversando horas sobre isso, mas meu ponto aqui é outro. Se por um lado, tudo de ruim que acontece no mundo pode ser creditado aos seres humanos e ao seu livre-arbítrio, livrando de responsabilidade por qualquer coisa o tal do Deus justo, bom e perfeito, quando se trata de crianças com deficiência, o argumento meio que é colocado em xeque. Isso porque é principalmente nos fenômenos do nascimento e da morte que as pessoas veem mais presentes o dedo divino. Se nasceu assim, é porque Deus determinou. E se morreu, é porque Deus quis assim. Vida e morte sempre estiveram e talvez sempre estarão muito ligados ao mundo espiritual. E é aí que entra o problema. Se Deus existe e é bom, justo e perfeito, como explicar o nascimento de crianças com deficiências e cujas vidas são tão acabrunhadas, ou seja, oprimidas e cheias de limitações? Será que Deus foi mau? As pessoas que têm crenças metafísicas baseadas nessas ideias, elas precisam encontrar alguma explicação razoável para conciliar a sua visão de um Deus do bem que a tudo controla com a realidade do mundo. Nesse sentido, alguns religiosos fatalmente atribuem o nascimento de crianças com deficiência à punição ou a um castigo divino. Afinal, de acordo com a ordem natural, entre aspas, das coisas, todas as crianças deveriam ser perfeitas. Se uma criança nasce de uma forma deformada aos olhos de certa normalidade, não é porque Deus talvez não exista, e nem porque ele pode não ser como as pessoas pensam. É porque certamente a pessoa fez por merecer. Afinal, a divindade está particularmente ligada ao fenômeno do nascimento. Reparem que outras crenças metafísicas
podem não necessariamente acreditar na concepção judaico-cristã de Deus, mas tendem a explicar aquilo que é anormal ou incomum pela via do karma. Se você tem um filho deficiente, é porque em outra vida você fez alguma coisa ruim e agora precisa passar por isso. Trata-se de um outro caminho no raciocínio que visa explicar o porquê as coisas fogem de uma certa normalidade. E aí vocês podem me indagar. Tá, mas e daí? Bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que as duas concepções, a do castigo e do karma, estão assentadas na ideia de que tudo o que acontece no mundo, principalmente no nascimento, advém de um plano divino ou de uma lógica legislativa espiritual. Em ambos os casos, as coisas têm um porquê, uma razão de ser, alguém ou algo por trás controlando. Sejam elas uma divindade suprema ou um conjunto de leis. Contudo, o que você talvez não saiba é que existe uma outra forma de enxergar o mundo. Essa visão desafia nossas crenças, certezas e nossas verdades mais profundas, e tem alguma ligação com a ciência. E talvez você não tenha condições de lidar com ela. Mas se você quiser saber qual é esta perspectiva, dá aquele like, ativa o sininho e se inscreve no canal se você gosta de diálogos filosóficos. Foi? Certeza? Então beleza. De um ponto de vista científico, o nascimento de uma criança deficiente ocorre quando os genes do pai e da mãe se combinam e formam um novo gene que se mostra defeituoso aos olhos de uma certa normalidade. E é nesse ponto exato que temos a maior pergunta de todas. Essa combinação de genes é conduzida pela mão de um Deus inteligente, que pune ou abençoa ou pelo karma, ou é o resultado da aleatoriedade e do acaso? A resposta não é tão simples quanto parece. Se acreditarmos que ela é produzida por um Deus que a tudo controla, necessariamente concluímos que o nascimento de crianças com deficiência é produzido pela vontade desse mesmo Deus. O problema é que, se ele é bom, justo e perfeito, como conciliar essas características com as limitações de vários tipos de deficiência física e intelectual? Por outro lado, se essas combinações genéticas que produzem deficiências advêm de algo randômico, ou seja, aleatório, e do acaso, isso pode significar duas coisas. Ou que Deus não existe, ou que, se ele existe, ele talvez não tenha controle de todos os processos ou fenômenos que ocorrem na natureza ou em nossas vidas. Se vocês não entenderam o grande arco cosmológico dessa história, deixa eu te dizer de outra forma. Nós estamos muito acostumados à ideia de que o mundo material é controlado por uma força inteligente ou por um conjunto de leis, principalmente de natureza espiritual. Leia aqui como sendo um sentido claro de causa e efeito das coisas. Contudo, eu quero introduzir no pensamento de vocês uma outra variável nessa discussão. Será que o acaso e a aleatoriedade também não são grandes instâncias controladoras, ao menos de uma parte da realidade? Será que filhos deficientes advêm de uma intencionalidade metafísica qualquer? Ou será que eles são frutos do mero acaso? Reparem que essa discussão se vincula muito ao universo dos LGBTs. Embora a homossexualidade não seja vinculada a deficiências e nem tenha uma formação claramente genética, pelo menos não até agora identificada pela ciência, as duas realidades se tangenciam no nível das interpretações filosóficas e teológicas. Esse Deus bom, justo e perfeito deveria ter criado todo mundo homem e mulher normais e 100% heterossexuais. Na medida em que a realidade é diferente disso, e há pessoas com variados graus de masculinidade e feminilidade, bem como a sexualidade é um espectro que vai da heterossexualidade à homossexualidade, há algo errado aí. Existe uma divergência entre o modo como a vida é e o modo como os religiosos gostariam que ela fosse ou acham que ela deveria ser. Como faz? Para lidar com esse mal-estar, os religiosos tentam a todo custo convencer as pessoas
de que elas escolheram ser homossexuais. Porque se elas admitirem que as pessoas nascem assim, isso as remete ao mesmo problema filosófico do nascimento das pessoas com deficiência. Ora, como um Deus justo, bom e perfeito, que controla o nascimento das pessoas, cria algumas delas homossexuais ou transgêneros. Algo não se encaixa aí. Quando as pessoas creem na existência de uma divindade que a tudo controla, elas têm enorme dificuldade de lidar com as alegadas imperfeições do mundo. No caso das crianças deficientes, a razão disso está ou numa punição ou num karma. E no caso dos homossexuais, a explicação é que eles escolheram serem assim, estão sob a influência do demônio, etc. Tudo isso são narrativas a fim de livrar os religiosos do constrangimento de explicar como um Deus bom, que se liga ao nascimento das pessoas, cria esses fenômenos incomuns. Sobre isso, é importante notar que outras linhas espirituais ainda acreditam numa origem metafísica para os fenômenos humanos e explicam certas coisas não por karma, punição ou castigo divino, mas sim a partir de um outro conceito espiritual. Trata-se da ideia de missão espiritual. Este é um pensamento que diz que certas pessoas nascem de forma diferenciada do comum dos seres humanos porque elas têm uma missão a cumprir, seja a de ela própria evoluir, seja de fazer as pessoas ao seu redor evoluírem, praticando a inclusão, a tolerância e outras virtudes. Eu confesso que essa proposta de missão espiritual ligada a nascimentos diferenciados me parece muito mais espirituosa e bonita do que as ideias de punição ou karma. Mas ainda assim, ela vê o dedo de Deus em certos fenômenos. Bem, eu não sei o que vocês acham disso, mas embora esse pensamento de missão seja algo louvável, talvez haja uma possibilidade de que o nascimento tanto de deficientes quanto de LGBTs esteja ligado puramente ao acaso da vida. E o que eu quero deixar com vocês é a reflexão sobre a possibilidade da aleatoriedade, do acaso e da contingência como um dos fios condutores da vida. E isso não se aplica somente aos nascimentos. Essa ideia penetra em diversos outros fenômenos. Querem ver alguns exemplos? Um terremoto acontece e mata dezenas de pessoas porque a natureza ou Deus estão punindo as pessoas ou ele advém da aleatoriedade da natureza. Uma pessoa morre de bala perdida porque assim foi determinada por Deus, ou a mente dela atraiu isso, ou porque o acaso levou a essa situação. Uma pessoa se exercita e cuida da sua saúde, desenvolve câncer de repente porque Deus quis, ou isso faz parte da contingência da vida. Por outro lado, alguém que é negligente com a saúde morre aos 100 anos porque essa é a vontade divina, ou isso advém da randomização da vida. Por fim, certamente é preciso alguma coragem moral para admitir que o acaso, a aleatoriedade e a contingência fazem parte das forças cósmicas condutoras da vida ao nosso redor e da nossa existência. A visão de um Deus bondoso, justo e perfeito, que a tudo controla, é bem mais acolhedora e aquece o coração, bem como nos transmite uma maior sensação de proteção num mundo tão hostil. Contudo, essa perspectiva tem enorme dificuldade de lidar com as coisas ruins que acontecem, bem como as condições diferenciadas às quais somos submetidos como filhos transgêneros ou deficientes. Estas foram algumas das minhas reflexões, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Afinal, algumas coisas acontecem dentro de uma lógica espiritual qualquer, como punição, karma ou missão espiritual, ou elas ocorrem em função da aleatoriedade, do acaso e da contingência? Qual é a relação de vocês com a nossa incapacidade de prever e controlar tudo o que se passa ao nosso redor? Como vocês lidam com a insegurança e a imprevisibilidade do mundo? Afinal, quem tem mais poder sobre a existência? Deus ou o acaso?
Este foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!